A cantora evangélica Bruna Carla, ela deu uma entrevista a Karina Bach falando que ela não canta num casamento homossexual. Vamos ver um trechinho da entrevista. Teve um amigo que me perguntou: Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei pra ele e fui bem sincera e eu disse assim: quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô perguntando, eu tô falando de um amigo homossexual, que a gente tem, sabe, essa liberdade. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô falando. Eu falei: pois é, o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Gente, ela disse muitas coisas espetaculares aqui, né? Ela disse que se um dia ela cantar no casamento gay, ela pode parar de cantar. Meu Deus, eu prego a palavra, ela disse, e a palavra é contra essa maneira de vida. Ela disse que muitas vezes os crentes aplaudem, né, coisas erradas só para não desagradar. Parece que essa é a nossa geração que acredita realmente que nós vamos atrair o mundo passando a mão na cabeça deles. Há uma quantidade muito grande de crentes que realmente acredita nisso. Realmente acredita que a maneira de evangelizar é não pregando o evangelho. Porque o evangelho, a primeira parte do evangelho, ele começa expondo o pecado das pessoas. A Bruna então também disse, né, que muitas vezes os crentes tomam a seguinte posição: eu não vou me posicionar para não magoar. Ela continuou, né, o seu discurso direcionado aos gays, dizendo assim, ó, a sua conduta não vai te levar ao céu. E ela disse mais, né? Hoje se fala muito pouco sobre o inferno. As pessoas querem um evangelho mais agradável, por isso não falam do inferno, concluiu ela. Gente do céu, a fala dela é perfeita. Ninguém mais fala do inferno. Não vou me posicionar para não magoar. Ora, as pessoas acreditam hoje que para atrair as pessoas ou para ajudar as pessoas, que amor é justamente não expor o pecado. E na fala dela, ela mostrou que amar é justamente mostrar o erro para que as pessoas vejam que estão no caminho errado e possam mudar. Gente, não há nada mais amoroso do que isso. A Bruna, né, continuou dizendo que o evangelho é confronto e ela está corretíssima. É raríssimo ouvir isso hoje no meio evangélico, principalmente de um cantor gospel. Mas sim, confrontar é amor, mas hoje há toda uma ideia de que confrontar não é amor, de que amor é não falar do pecado. Qual é o resultado? Já temos igrejas gays, igrejas com banheiros trans. Aqui na minha igreja nós temos uma família que vem de São Paulo, nós estamos aqui no interior, né, Guaratinguetá, temos igrejas até Taubaté. E há uma família que vem de São Paulo, que viaja 2 horas, mais ou menos 2 horas e meia, para participar de nossos cultos. Na igreja deles, que eles iam, estavam para implantar banheiro trans. Nós confrontamos o pecado, não é para humilhar, não é para rebaixar ninguém. Eu sei, algumas pessoas fazem isso, mas o erro delas não deve nos levar ao erro de passar a mão na cabeça do pecador para que o pecador se sinta bem com o seu pecado e continue em pecado, indo para o inferno. Veja como é fácil ver que confrontar o pecado é a maior atitude de amor. E a gente pode ver isso, por exemplo, por meio do relacionamento de um pai com seu filho. Quantas vezes um filho é arrogante, é chato e ninguém fala nada? Os coleguinhas não falam. Por quê? Porque sabem que se falar algo a pessoa pode se ofender e a pessoa pode até perder a amizade. Então, as pessoas ficam em silêncio e às vezes até se afastam, mas não falam nada. Mas o que um pai faz? Ele fala. Mesmo sabendo que muitas vezes o filho fica bravo. Quantas e quantas vezes meu pai me salvou ao me criticar? Coisas que as pessoas nunca tiveram coragem de falar. Meu pai disse: você é arrogante, o que você está fazendo é errado. Isso que você está fazendo é coisa de pastor, coisa nenhuma não. Então, assim, é óbvio, na hora eu ficava, mas não é isso que é amor? Mas então por que, quando a gente aplica isso para a igreja, quando um pastor faz isso, o que você está fazendo é errado, isso não pode, isso é incorreto. Quando a gente aplica isso em relação ao pastor, em relação à pregação do evangelho, a gente acha, olha, mais amor, gente, pelo amor de Deus, olha a mentira que tem sido semeada constantemente em nosso meio. Talvez a maior mentira do diabo sendo semeada no meio evangélico, no meio cristão, é que amor é ficar em silêncio enquanto as pessoas estão em pecado, que tá tudo bem, que Deus as ama do jeito que elas estão. Esse discurso acabou com a igreja na Europa. E, gente, qual que é a importância da fala de uma pessoa como essa, dessa fala da Bruna Carla, a fala vinda de uma artista? Um artista, ele tem muito
muito visibilidade, uma visibilidade enorme, muito maior até do que pastores, mesmo pastores conhecidos. Então, nós devemos apoiar falas como essas para que eles se sintam encorajados a repeti-las. A esquerda, ela usa o que é chamado de idiota útil para levar a sua mensagem. O que é um idiota útil? É o papagaio que nem sabe corretamente o que está falando, mas repete as mentiras que a esquerda sopra nos seus ouvidos. Por exemplo, um cantor, ele sem nem saber o que está falando, ele defende o aborto. Um jogador de futebol, muitas vezes ele nem sabe o que está falando, mas está lá defendendo o desarmamento. Simplesmente porque ele vê todo mundo do seu lado defendendo. Ele entende que a mídia gosta disso, e aí ele nem sabe o que está falando, mas está falando esse negócio. É um papagaio. É o que a gente chama de idiota útil. Ele não sabe nada, mas ele é útil para carregar, para levantar a bandeira da esquerda. Muitos cantores gospel são assim, são idiotas úteis. Quantos deles, para agradar a maioria, eles saem com um discursinho ridículo e ainda usam o amor e a graça, sabe, para justificar o pecado. Como diria Dietrich Bonhoeffer, isso é a graça barata, que ao invés de justificar o pecador, justifica o pecado. O gospel, ele costuma ser uma feiura, ele costuma apresentar muitos shows, mas é um show de horror. Artistas desesperados para agradar todo mundo ao preço de negar o evangelho. Então, quando nós vemos um cantor fazendo algo assim como a Bruna Carla fez, corajoso, nós devemos apoiar para que eles se sintam estimulados a continuar a repetir isso. Alguns poderão surfar na onda, né, e dizer assim: "Ei, a Bruna Carla foi elogiada por confrontar ali o pecado. Vou fazer isso também para ganhar seguidores." Tá vendo? Não é para ganhar pessoas para Cristo, é para ganhar seguidores. Eu sei, muitos vão fazer isso com a motivação errada, vão surfar na onda, mas muitos também farão com motivação sincera ao serem estimulados pela fidelidade de alguns. Como Paulo disse que muitos estavam sendo estimulados a ter uma fé verdadeira justamente por verem em Paulo uma fé verdadeira. E eu não estou falando aqui então para você elogiar tudo que o artista fez só porque ele deu uma declaração correta. Não, se as músicas são ruins, você não vai elogiar as músicas. Se a vida dele não está adequada em relação a outras coisas, você também não vai elogiar. Mas elogie aquilo que tem que ser elogiado, e no caso da Bruna Carla, foi o discurso maravilhoso que ela fez. Elogie para que eles se sintam estimulados a continuar.